manejo de plantas daninhas é um dos principais problemas enfrentados na produção de soja. Segundo o artigo publicado pela Embrapa Soja em 2017, o dano econômico para a produção de soja brasileira, levando em consideração a soma do custo médio de manejo de plantas daninhas resistentes e as possíveis perdas na produtividade por má competição, pode chegar a 9 bilhões de reais. Segundo a pesquisadora da Fundação ABC, Eliana Borsato, das 5 principais plantas daninhas que causam problemas hoje, 3 apresentam resistência a glifosato. Na cultura da soja, as plantas daninhas que vêm tirando o sono dos produtores são a buva, o caruru e a cravorana. Em algumas regiões agora o picão preto. Se a gente pensar na buva, no caruru e recentemente o picão preto, eles são resistentes ao herbicida glifosato. Aí a dificuldade maior no manejo, seja na dessecação como na pós-emergência da cultura. Já a cravorana, ela não é uma planta daninha resistente, mas ela tem demonstrado uma tolerância a esse herbicida no campo. A buva ela já vem de mais de 10 anos, o produtor está habituado, mas ainda assim surgem novos desafios no manejo dela e o fluxo está cada vez mais presente dentro da cultura. Antes ela era uma planta daninha considerada de inverno, mas devido às condições climáticas o fluxo dela acabou predominando também na entrada do verão. Pensando em caruru, o caruru é uma planta daninha de verão, então não é comum a gente perceber o caruru dentro do inverno, ele é mais predominante no início da safra de verão. O pico de emergência do caruru, no caso que o Amaranthus híbridos, ele vai iniciar os primeiros fluxos final de agosto, setembro, com as primeiras chuvas. E aí os meses de outubro, novembro e dezembro são marcados pelo pico de emergência dele, que coincide também com a maior temperatura que a gente tem no campo. Então, para o caruru emergir, a gente precisa de temperaturas altas. Por outro lado, a cravorana não. A cravorana ela precisa da temperatura baixa para quebrar a dormência. Então, quebrada a dormência, a gente tem uma condição que favorece a emergência dela no início da primavera, mas que também acaba coincidindo com o plantio da soja. Plantas daninhas como caruru e cravorana competem por luz, nutrientes e, no caso da cravorana, pode até inviabilizar a colheita. O Amaranthus híbridos em específico, ele é uma planta C4, ela é muito eficiente no uso de fotossíntese. Se a gente pensar que a soja é de ciclo C3, então ela tem uma competição muito grande por luz. Outro ponto é que o caruru ele tem um crescimento muito rápido. Então, tanto Amaranthus híbridos como palméias podem crescer de 2 a 3 centímetros por dia. Então, além de competir por água, por nutrientes, a gente vai ter o fator de competição por luz e ela vai se desenvolver muito rápido e vai acabar sombreando a cultura da soja. Com isso, a gente vai ter um impacto na produtividade, as perdas podem chegar inclusive a 80%. Por outro lado, a cravorana é uma planta daninha, a dispersão por semente ela acaba não sendo tão agressiva, porque ela pode produzir de 2 a 3 mil sementes, diferente do caruru, que pode chegar a 6 mil sementes, mas é uma planta que acaba formando um caule muito lenhoso. Então, no momento da colheita, se a gente tem plantas de cravorana, a gente vai ter quebras de máquina na operação de colheita, porque ela forma aquele caule e vai dificultar o operacional de colheita, inclusive trazendo estragos para a minha máquina. Então, por um lado eu tenho perdas de produtividade, eu vou conseguir colher a área com caruru, mas eu posso estar disseminando a semente e já com a cravorana gera um impedimento físico na operação de colheita. Estamos na região de Ponta Grossa com o produtor rural Paulo Haas, que enfrenta problemas de plantas daninhas que vem causando quase que a inviabilidade da produção de soja em alguns talhões da propriedade dele. Então, Paulo, qual o problema enfrentado aí de plantas daninhas? Quais as principais plantas daninhas que vocês têm que manejar aqui na produção de vocês? Nessa área, principalmente, aqui é a cravorana, E o caruru a gente tem praticamente em todos os talhões, Mas a parte de inviabilidade mesmo é a cravorana que acho que mais pega, Porque ela acaba ficando difícil a colheita, Ela cresce muito rápido e o ciclo dela é muito rápido também, Então você acaba tendo dificuldade que na hora que vai colher você acaba não conseguindo nem entrar, que a máquina não corta, Então, a partir de quando que vocês começaram a ter problema aqui nessa área? Faz uns 3 anos que começou a aparecer mais forte mesmo,
E daí, com um ano que disseminou, praticamente tapou bastante a área, né, com a cravorana, né? E o caruru, ele já é um pouco diferente, ele acaba surgindo salteado nas áreas, mas não é uma infestação tão grande, né? Mas tem também, dela acaba sendo muito mais rápido a parte de disseminação, né? E a cravorana fica mais concentrada, mas ela acaba inviabilizando o talhão, né? Por que vocês enfrentam dificuldade de manejar essa planta daninha? Até acho que pelo crescimento dela, que é muito rápido, né? E até a parte dos herbicidas, né? Que agora que está tendo as novas tecnologias que a gente está utilizando aqui na área, né? Para a Enlist, né? Porque pode usar o glifosato, o glufosinato e mais o Colex D, né? Que é da Enlist mesmo, né? Que vai acabar fazendo um manejo pós-emergente, né? Na área. E a gente está contando com essa ferramenta para conseguir ter uma produção melhor no talhão. Né? Qual cultivar vocês semearam aqui? Aqui foi a Venus. A gente está usando a Venus agora, né? E está conhecendo novos cultivares que está entrando no mercado agora, né? Mas a princípio a Venus é que está mais disseminada aqui na nossa região, né? Então a gente está conhecendo mais ela, né? É o primeiro ano que vocês plantam Enlist aqui? Nós aqui, nossa área é o primeiro, o vizinho nosso já fez ali. A gente acabou conhecendo na área dele, né? Ele fez o manejo, ficou um manejo muito bem feito, limpou muito bem mesmo. Ele tinha caruru e cravorana no mesmo talhão e limpou. Então a gente está usando a mesma ferramenta para ver se consegue melhorar a nossa produção aqui na área, né? Definir estratégias de controle é fundamental para obter sucesso no manejo de plantas daninhas. E novas tecnologias como a Enlist são fundamentais para isso. O primeiro ponto é a gente pensar em dessecação antecipada. A soja ela deve ser plantada no limpo, sem planta daninha, para que ela não tenha um efeito de mato-competição logo no início de desenvolvimento. Se a gente pensar na soja, o período de mato-competição, que a gente fala, o PAI, né, até onde ele aceita competir a planta daninha com a cultura sem perdas na produtividade, são os primeiros 25 dias. Então eu devo ter uma boa dessecação, fazer o plantio no limpo e utilizar para emergente. Quando a gente fala de uma boa dessecação para plantio de verão, a gente fala de plantas mais envolvidas, né, que começam a emergir ali nos meses de agosto, setembro, que passam por condições de estresse hídrico. Então são plantas de manejo mais difícil, porque elas já estão com a cutícula mais espessa, o sistema radicular dela já mais estabilizado no solo. Então eu não consigo ter um bom controle com uma única dessecação. A gente precisa fazer dessecação sequencial. Uma dessecação antecipada e uma complementação no dia do plantio. A não ser que a gente trabalhe agora com as novas tecnologias. Então a soja Enlist ela veio para facilitar esse sistema de dessecação e complementação. A gente consegue trabalhar com o auxínico mais próximo do plantio e fazer uma complementação com produto de contato aí dentro da cultura. Pensando em caruru, a tecnologia Enlist ela veio muito a agregar. Para um controle eficaz de caruru na dessecação, a melhor auxina é o 2,4-D. As outras auxinas que tem disponível no mercado acabam não tendo uma boa eficácia e a gente tem problemas de rebrote dentro da cultura da soja. E aí quando rebrota, a gente também não tem opções de controle na pós-emergência. Então com a soja Enlist, a gente consegue trazer inclusive a aplicação de 2,4-D para pós-emergência da soja. Consegue fazer uma aplicação de glufosinato na pós-emergência. Então ele trouxe uma flexibilidade maior no manejo dessa espécie para o produtor. O caruru também é uma planta daninha que emerge em fluxos. Então a gente fala que choveu, esquentou, veio um novo fluxo. Então a gente pode ter plantas novas, plantas com 4, 6 folhas e até mesmo plantas florescendo dentro da cultura. E o 2,4-D é a única ferramenta que vai controlar plantas com mais de 4 folhas na pós-emergência da cultura. Então é muito importante a gente trazer esse auxínico. Outro ponto é que o caruru, ele não... Se você tem o fechamento da cultura, então fechou linha minha soja, eu não vou mais me preocupar porque não vem mais fluxo. Não, o Amaranthus híbridos ele não precisa de luz para emergir. Então mesmo com a soja fechada, se as condições climáticas forem favoráveis, eu vou ter novos fluxos. Então para isso é muito importante a gente trabalhar junto, né, seja com 2,4-D ou com glufosinato, o uso de pré-emergentes. Porque senão também a gente vai forçar muito a pressão sobre esses produtos na pós-emergência da cultura.
Então, trabalhando com bons pré-emergentes no dia do plantio, eu consigo estender o meu período sem plantas de caruru emergindo, precisando aí no máximo de 1 ou 2 aplicações na pós-emergência, trazendo a colheita da minha cultura no limpo. Para o RTV Alexandre Pfeffer, é muito gratificante poder apresentar soluções eficientes ao produtor. Então, primeiramente, né, a gente fica muito feliz, né, de vir na propriedade e conversar com o agricultor e trazer a solução para ele, né? Então, a gente viu que nessa safra aqui ele está experimentando já a tecnologia Enlist, plantou aqui a Venus, né? E ele está com uma expectativa boa, né? E nós também. Então, ele fez um manejo de secação. O ano passado ele não conseguiu entrar, né, na pós-emergência com nenhum herbicida em cima, falando de caruru e cravorana, porque não tem muitas opções no mercado hoje, né? Já falando da soja Enlist, né, com aquele plantou a Venus, então ele vai ter a possibilidade de estar fazendo mais uma entrada aqui com glufosinato de amônio e também com o Colex D. Então ele vai fazer o manejo e a ideia é entregar essa soja aqui no limpo para ele, né? Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.